vamos começar aqui nossas análises, Thiago Minhoca, a sua análise, né, melhor dizendo, sobre o Ceará, que foi até a Arena da Amazônia, 3 da tarde, né, no horário local, lá de Manaus, mais de 35 graus, né, na hora ali do primeiro tempo. E eu quero saber de você se hoje foi o copo meio cheio ou meio vazio. Porque pelo primeiro tempo, né, tomou um gol cedo, a equipe do Ceará não teve tanta intensidade ali, né, nos 45 minutos iniciais, mas no segundo tempo a história foi outra, né? Até teve boa parte ali do segundo tempo um jogador a mais, criou chances, né? O Saulo Mineiro perdeu um gol ali cara a cara. Então hoje fica mais com o gosto amargo ali por ter deixado escapar mais 2 pontos, ou fica ali a sensação positiva porque empatou contra um time que está em ascensão, né? Inclusive empatou com o Santos fora de casa na rodada passada, que é o Amazonas, dificuldades do calor, enfim. Como você analisa esse pontinho conquistado aí pelo Vozão lá na Arena da Amazônia? É um empate, eu diria, Fábio, que é bem o copo no meio. E aí vai muito, de fato, de quem analisa essa situação de maneira... Não, pô, dos últimos 9 pontos somou 7, entendeu? Então tá no caminho. Mas há aquela coisa, né? Tipo, jogo para colar no G4, né? Para quando enfrentar o Operário, tentar entrar de vez. Até há essa possibilidade, mas vai depender ainda da conclusão da rodada, né? Mas era um duelo que deu para ver isso logo no início, Fábio. Essa questão da temperatura, né? O estádio, enfim, quente, né? Temperatura muito elevada. Eu senti que nos primeiros minutos o Ceará estava guardando energia, sabe? Por isso que nos primeiros minutos eu senti o Ceará bem moroso, lento, sabe? Sem muita intensidade. A equipe do Amazonas abre o placar num problema defensivo que eu acho que é algo que a gente pode até debater mais aqui durante o programa. O Condé, na cabeça dele, ele tem 11 titulares. Esses 11 titulares, se todos estiverem disponíveis, pelo menos a partir de agora, ele acredita que são esses 11 jogadores de maneira inquestionável. E eu acho que isso é um problema porque os últimos 2 jogos do Ceará, que o Ceará não tomou gol, não foram partidas como foi o jogo contra o Avaí, que o Ceará não tomou gol, mas levou muitos sustos. Não foi até aquele 3-0 contra o Novo Horizontino, que o Ceará fez 3-0, mas tomou diversas chances ali para tomar 1, 2, 3 gols, que poderia ter acontecido. Não, foram 3 jogos que o Ceará teve, de fato, assim, um sistema defensivo bem calcado e tudo mais. Então, quando eu vi o Matheus Felipe no aeroporto, né, assim, dos relatos, o Horácio Neto lá da rádio trouxe essa informação de que ele viajaria, eu falei, a gente vai ter o Matheus Felipe voltando a ser um titular. E eu acho que foi um erro aí do Condé, porque, pelo menos na minha leitura, assim, o João Vitor jogou muito pouco ainda para a gente dizer que é uma certeza, uma garantia de que é um zagueiro ali que tem que ganhar o espaço dele e tudo mais. Mas os 45 minutos dele foi tão constante que, na minha avaliação, para um zagueiro que vem falhando de maneira sistemática, como o Matheus Felipe, ele não deveria voltar, assim, sabe? Eu acredito que o erro do Condé foi voltar de novo para aquilo que ele acredita e acredita. E eu acho que essa convicção é uma linha muito tênue para você dizer o que é o acreditar e o que é, às vezes, insistir em algo que não está dando certo. Hoje, o sistema defensivo do Ceará voltou a apresentar problema, claro, não é só por culpa do Matheus Felipe, mas ele é uma peça determinante para deixar instável esse sistema defensivo. Então, erros de leitura, de posicionamento, de cobertura, muitas vezes, e eu vejo que o Matheus Felipe foi um desses pontos onde o Condé apostou em algo para deixar o Ceará mais vulnerável. Se era um jogo para poupar energia inicialmente, o sistema defensivo já teria que começar muito bem. E em pouco tempo, já estava lá o Amazonas fazendo uma jogada com muita tranquilidade pelo lado esquerdo ali, né? A jogada do Serafim. E aí a defesa ali totalmente espaçada, o David Ricardo também mal posicionado na jogada, o Amazonas faz o primeiro gol até com muita tranquilidade. E aí eu acho que na metade do primeiro tempo é que o Ceará começa a esboçar já uma reação, porque, de fato, a primeira metade do jogo do Ceará foi muito complicada da gente ver o futebol. Eu acho que
na ideia inicial, e é algo também, isso que eu estava citando, e eu estava citando no caso mais o Matheus Felipe, ele ainda insiste, Saulo, Ailon, Pulga, é a mesma base. Hoje, por exemplo, ele só não tem o mesmo meio de campo, né? E no jogo passado ele não teve na lateral direita o Rafael Ramos, porque o Rafael Ramos estava doente e tal, e aí colocou o Raí. O Lourenço não está sendo titular porque ele está ainda lesionado, né? Com problema no ombro. Por isso que o Richarlison joga hoje ao lado do De Luca e do próprio Mugni. Então, assim, ele não me parece que o Condé vai fazer algo diferente quando perceber uma melhoria. Ele vai continuar acreditando na mesma equipe, como se só essa equipe fosse a mais confiável até o final do campeonato. Enfim, quero queimar minha língua, eu espero que nos próximos jogos ele repense certas escolhas. Não dá para só confiar em 11 jogadores, esses 11 jogadores vão ter sempre a hierarquia estabelecida contra qualquer outro que possa estar jogando bem, né? Se o Lucas Rian entrar bem, se o Thales entrar bem, se o João Pedro entrar bem, se o André entrar bem, na cabeça dele, todos esses jogadores estão atrás desses 11 jogadores que ele estabeleceu. Então, eu acho que isso pode ser um prejuízo para o Condé, essa insistência de repetir sempre a mesma equipe ou tentar só encontrar soluções com os mesmos jogadores. O Ceará se reforçou, né? É bom lembrar. Claro que não foram reforços para também mudar o patamar do Ceará, mas tem mais opções, né? Assim, novamente a gente viu um Saulo, né, errando muitas jogadas, tomada de decisão, e ele, enfim, poderia. Só que aí talvez na cabeça dele o Saulo foi fundamental no jogo passado para criar jogadas, para bater a penalidade, para vencer o jogo. E quando você olha, e é bom lembrar, né, eu até cheguei a citar aqui da outra vez, o primeiro tempo do Saulo no jogo contra o Mirassol foi um jogo, contra o Novo Horizontino, foi um primeiro tempo ruim. Foi o primeiro tempo ruim. Só que quando você olha o segundo tempo, a participação, de como ele consegue fazer a reviravolta ali ao longo do jogo e acabar sendo destaque naquela partida, hoje era um jogo onde, se já tivesse observado esses problemas, de tipo, o Saulo já não está bem. Não é melhor trazer logo o Barcelona, dar mais tempo para o Barcelona em campo? Ele até colocou o Barcelona, mas já nos minutos finais. Então, assim, me parece que essa maneira de levar do Condé, e até porque é característica dele, né? Ele demora a trocar, ele vai passando o tempo, vai passando o tempo, porque na cabeça dele não, quem vai resolver é o Pulga, quem vai resolver é o Ailon, quem vai resolver é o Saulo. Então, ele até veio no intervalo com uma troca que até me surpreendeu, assim, do costume que ele costuma fazer, porque, de fato, o Mugni não estava acertando tanto no primeiro tempo. Aliás, foi uma das questões porque o Ceará também jogou mal. O Mugni teve dificuldade de criar jogadas, errou muitos passes, algumas bolas que ele costuma geralmente acertar. Na tarde de hoje, ele realmente estava com mais problemas. E aí, quando ele vem com o Lucas Rian, quando ele abre, e aí fica uma dupla de ataque, né, com o Ailon saindo mais da área, o Ceará até melhora no segundo tempo, mas o jogo, curiosamente, teve contextos de... O Ceará poderia ter empatado, né, e ali no começo da partida, e a grande chance para o Saulo, né, no belo passe do Richarlison, que ele, assim, inacreditavelmente perde um gol ali, frente a frente, aquela bola que ele podia driblar para a direita, podia driblar para a esquerda, podia dar uma cavadinha, tentou bater tirando, tirou demais, perdeu uma grande chance, e aquela coisa do quem não faz leva, meio que virou, ao mesmo tempo, questão de segundos, porque se o Saulo perde essa chance, na jogada seguinte, ou poucos minutos depois, a equipe do Amazonas teve a bola para fazer o 2-0, e não fez, né? Acabou não fazendo uma chance ali que o David Ricardo salvo em cima da linha, né, que poderia ter sido pior. Foi o pior momento ali no segundo tempo do Ceará. Foram 2 ataques ali em sequência muito perigosos. Já uma defesa mais espaçada, era o Ceará tentando empatar a todo custo. E aí, enfim, né, o Ceará, depois desse susto, quem não faz leva, parte 2, e aí na versão agora do Amazonas, o Ceará, obviamente, passou a atacar mais vezes, já era senhor das ações, dominava a posse da bola, e aí, enfim, levantando bola na área, acho até que faltou um pouco mais de repertório do Ceará quanto a isso, até vir a expulsão. Uma expulsão que, primeiramente, até soou estranho, né? Porque o jogador do Amazonas primeiro foi na bola. Não sei se o motivo foi a chegada em cima do Pulga, eu acho que foi um grande erro da arbitragem cometer ali o segundo amarelo para o jogador do Amazonas. Agora, se é numa jogada que começa anteriormente, que ele chuta o jogador do Ceará, aí eu acho que até passível de amarelo. Então, com essa expulsão, o Ceará, obviamente, tinha mais a posse da bola, e aí acaba, de uma certa maneira, o gol saindo não como o Ceará estava
criando das possibilidades, acaba recebendo ali um presente, né? A saída de bola errada do Amazonas. O Ailon, espertamente, aliás, uma característica muito forte do Ailon, né? Que apesar também não vinha fazendo uma grande atuação, mas ele sempre está atento a esse tipo de jogada. Foi lá, recuperou, e aí, numa bola que ele finaliza, a bola sobra, quando a zaga tenta cortar, trava ali o recalde, a bola vai no gol e empata. Depois o Ceará tentou ali fazer uma virada, mas nada muito perto, né? Teve até uma última falta no final, o recalde foi bater, acabou jogando para fora, assim, pavorosamente. Então, o Ceará teve dificuldades no jogo, poderia ter ganho, poderia ter perdido em um determinado momento do jogo, né? Poderia ter ficado um 2-0 para o Amazonas. Mas é isso. Eu acho que enquanto o Condé ficar insistindo em muitas peças, só os titulares apenas, né? Por muito tempo, isso pode gerar dois problemas. Tirar a confiança dos jogadores que estão no banco e possivelmente desgastar as peças. Ele pode perder o Pulga, que seria uma perda muito significativa. Ele pode estar perdendo um Ailon, até mesmo o Saulo, que eu sei que a pessoa critica muito. Ele pode ser um jogador mais útil em algum contexto. E tem peças. O Ceará tem no banco 2 pontas, por exemplo. 2 jogadores com característica aguda, o Lucas Rian e o Thalisson. Então ele pode fazer outras composições de time. Não acho que tem que ficar só preso nessa. Aliás, e aí só para terminar essa minha primeira parte. Eu acho que essa primeira parte do trabalho do Condé é uma boa primeira parte que ele já estabeleceu um padrão, certo? A partir de agora, eu acho que eu já esperava para esse jogo um algo diferente. Tipo assim, beleza, eu já tenho meu time base, mas a partir de agora eu posso mudar uma peça e mudar uma característica. Eu não preciso ter necessariamente Saulo com Ailon, eu posso ter um jogador como o Thalisson, como o Lucas Rian, e tendo ou Saulo ou o próprio Ailon ali como referência. E aí, a depender do contexto, se o centroavante não está rendendo, trazer exatamente o Barceló, que já foi um jogador importante. Então, eu acho que nesse momento, o Condé, na minha avaliação, ele está meio que freando esse Ceará. Eu acho que o Ceará tem uma possibilidade de crescimento como time, mas o Condé anda meio que freando essa equipe estagnada num formato só, de time, de composição de time, que me parece que não utiliza talvez o potencial a mais. Não vou dizer que é o máximo do Ceará, mas um a mais que o Ceará tem hoje. O Ceará, como eu cheguei a falar isso aqui do Novo Horizontino, né? O Ceará, um tempo atrás, tinha Janderson, sabe? Tinha nomes que eram realmente pavoroso você olhar para o banco e tentar ver uma solução. Não, hoje ele já tem soluções. E eu acho que às vezes ele precisa ser um pouco mais, arriscar mais, principalmente no contexto de jogo hoje, Fábio. Era um jogo, né? O clima atrapalhado. Então, já que era um jogo onde ia desgastar demais dos atletas, tinha banco, né? Hoje são 5 trocas, dá para você fazer algo melhor. Então, acho que o Ceará deu uma pecada, né, nesse algo a mais que poderia ter pela primeira vez conseguido 3 vitórias consecutivas, mas acabou esbarrando ali em chances perdidas e eu acho que um pouco da teimosia do Condé ao longo do jogo. Muito bem, né? O Condé que no intervalo só fez uma alteração, né? E depois demorou para mexer, né? E ele não utilizou nem todas as alterações que tinha, né? Utilizou 4 das 5 possíveis e por um time que claramente estava desgastado, Minhoca, é algo assim que não dá para entender, né? Não ter utilizado mais o banco e mais cedo. Eu acho, assim, é o único calo que eu tenho batido, assim, maior no Condé, assim. Eu já imaginava nos primeiros jogos, ficou muito claro isso, essa demora, mas, quero ou não, é o nosso trabalho aqui, né, Mas como sobretudo analista. hoje, né, assim, hoje o contexto pedia, né, para você Exato. Pô, um dar jogo um mais fôlego novo, desgastante, é um jogo mais difícil, é um jogo que um a mais o também. cara vai se desgastando, e aí até o pensar melhor a jogada vai pesar, e você tem opções ali, sabe? E daria, para um determinado momento, ou usar um pouco mais. Não estou dizendo que é para feito maluco, bota aí 5 atacantes, não. Estou falando, coloca 2 jogadores abertos, jogadores com. Que ele fez isso no segundo tempo, né? Colocou o Lucas Rian, apesar do Lucas Rian ter cometido falhas durante o jogo, porque eu queria até mais ver assim, a expectativa desses 2 novos pontas que chegaram, entre Thalisson e o Lucas Rian. Eu tenho mais expectativa em cima do Thalisson. Claro, eu não estou lá no Ceará, não sei como estão os treinamentos, mas eu queria ver até mais o Thalisson, né? O cara que estava jogando ali na Série A, tudo bem, pouco jogando na Série A, mas já estava com nível de embates mais pesados. Não que isso seja o respaldo para ele ter mais oportunidade do que o Lucas Rian, até porque eu acho que o Lucas Rian já entregou mais do que ele. Mas eu acho que eu queria ver mais desse atleta, sabe? Pelo menos de tudo que eu observei assim, a expectativa para mim era maior com o Thalisson jogando
do que com o próprio Lucas Rian. E eu acho que dá para fazer esse revezamento. Ele tá sempre o Lucas Rian sendo o primeiro, assim, sabe? Em termos de preferência. E eu acho que dá para ir girando, dá para ir ver um outro formato. Eu até pensaria, quem sabe, trazer o Pulga para trazer mais por dentro, funcionando às vezes como meia. Assim, eu não sei se daria certo. Só vejo que dá para imaginar um time com característica de mais velocidade. Já que você estava jogando fora de casa, fazer uma transição com 2 jogadores velocistas e ainda tendo uma opção no banco, poderia ser interessante. Então, eu vejo que, nesse ponto, o Condé ainda anda muito preso. E eu acho que isso limita muito o Ceará, torna previsível também para o adversário. Cada jogo, e o próximo adversário, o Operário, já tem noção do qual será que vai entrar em campo. Assim, eu acho que todo mundo sabe qual será que vai entrar em campo. Se o Lourenço estiver de volta, vai sair o Richardson, né? Então, assim, se eu hoje fosse optar por um dos volantes saindo, eu tiraria, por exemplo, o De Luca. Apesar do De Luca hoje ter jogado bem melhor do que vinha jogando nos últimos jogos, para mim o Richardson deu muito mais equilíbrio ao meio de campo do Ceará nesse momento. Mas, imaginando pela cabeça do Condé, ele vai voltar de novo com De Luca, Lourenço, Mugni. Eu acho que se torna muito previsível. Eu sei que deu certo com ele ano passado no Vitória, dessa maneira. Mas ele já tinha coisas prontas quando ele começou aquele campeonato. Já era uma defesa bem estabelecida, já era um ataque que funcionava com certos mecanismos e foi aperfeiçoando. Nesse momento, eu acho que ele melhorou. Não à toa, se a gente olha dos últimos 9 jogos do Ceará, acho que está até dentro do G4, eu sei que antes de começar essa rodada, o Ceará era a 3ª melhor equipe dos últimos 8 jogos, mas precisa fazer algo a mais. Quem está perseguindo precisa fazer um pouco a mais. Né? Então, aquela coisa, não foi algo desastroso o resultado hoje, foi frustrante, né? Porque poderia ter vindo uma 3ª vitória, mas eu ainda acho que há mais da onde tirar desse Ceará. Eu acho que esse Ceará ainda pode oferecer mais do que o Condé tem tirado, que tem tirado muito do Ceará, só lembrando. Mas eu acho que ainda tem algo a mais ainda a se tirar. Muito bem, alguns comentários aqui da galera. O Fernandes fala: clima em Manaus estava um inferno. Primeiro tempo com muitos jogadores do Ceará sentiram, o Mugni principalmente, até porque o Mugni saiu, né, no intervalo. Foi. O seu Flow, pela situação da tabela do Ceará, todo jogo é obrigação de vencer, não tem o que fazer. E o Filho News fala que Condé, infelizmente, está insistindo demais no Saulo e já vem numa queda brusca, simplesmente ele não é sacado. E também fala que o resultado de hoje para a competição não foi ruim, mas poderia ter sido caro essas insistências. Alguns resultados ajudaram, né? Derrota do Vila Nova, empate do Goiás agora à noite. Alguns resultados ajudaram. Esse ponto que ele destaca, e eu sempre cito essa questão do Saulo, eu sou um dos raros que defende o Saulo, e quando eu defendo o Saulo, não é que eu estou aliviando para diversas vezes que ele erra, não. Para mim, o Saulo é um jogador que pensa muito errado em várias jogadas, mas como eu estava dizendo assim, a impressão que eu sinto é que o Condé saiu do jogo contra o Novo Horizontino, tipo, o Saulo é meu titular e ponto. É meu titular e ponto. Então, assim, ele vai perder um gol como ele perdeu hoje, ele vai fazer um péssimo primeiro tempo quando ele veio o Novo Horizontino, como outras partidas ele jogou mal, e aí na cabeça dele, assim, isso às vezes é um fetiche para alguns treinadores. Aquele cara que se entrega tanto dentro de campo, e nisso o Saulo realmente entrega tudo que ele pode, que o treinador acha que ele é a peça que não, esse cara tem que ser titular. Esse cara vai fazer tudo o que eu determinar, ele vai fazer dentro de campo. Só que muitas vezes não é só a garra, não é só a luta. Você precisa de ter uma característica diferente. O Ceará hoje tem peças que você pode complementar como time e ser um time melhor, na minha avaliação. Então ele pode fazer 2 jogadores com característica de velocidade, de jogada de 1 contra 1. Já que era um jogo, e pelo menos foi assim que se desenhou, até do que eu imaginava o jogo, o Amazonas vai para cima, pronto, tem ali válvula de escape. Na hora que o Amazonas subir, tem um Pulga na esquerda, tem o Lucas Rian ou o Thalisson na direita. Então, assim, preocupar o adversário quanto a isso, sabe? Porque nessa formação de Ailon e Saulo, eu sempre olho para os jogos fora de casa e eu acho que o Ceará não tem a devida qualidade para fazer transição. Quer dizer, tem parte, né? Porque o Saulo, queira ou não, o Saulo é o jogador que mais cria chances, ou que mais chances oferecida a ele, mas também é o que mais desperdiça, né? Então, assim, a gente tem que...
o pacote Saulo é você ter que aguentar 3, 4 chances perdidas para na quinta talvez ele fazer um gol. Então, é um pacote caro muitas vezes, para ter uma paciência. E às vezes o jogo pode não estar acontecendo do outro lado. Mas aí quando o adversário abriu o placar como foi hoje, né? E aí você lá tá insistindo e insistindo. Pois é, aí já tá batendo 15 do segundo tempo e nada do gol ter saído, nada do empate. Porque se o Saulo converte aquela chance aos 13 minutos, o Ceará teria muitos minutos e possivelmente com um jogador a mais para conseguir o gol da vitória. Foi fazer já no final do jogo e aí não teve muito tempo para conseguir essa virada. Então, me parece ainda que o Condé ainda está preso a esses jogadores e isso, como eu estava falando antes, né? Já estou sendo até repetitivo, que isso vai deixando a equipe cada vez presa a determinados nomes e eu acho que isso pode ser ruim para o Condé, entendeu? Essa insistência, muitas vezes, com jogadores que não estão jogando bem e vez ou outra entrega, na minha avaliação, todos os outros do banco podem estar oferecendo a mesma coisa que o Saulo está oferecendo. O Thalisson pode estar, talvez não se esforçando da mesma maneira, mas ele pode estar contribuindo de uma outra maneira. Lucas Rian, a mesma coisa. O Andrei, a mesma coisa. O Barcelona, que agora voltou de lesão, a mesma coisa. Dá para dar mais minutagem para esses atletas, na minha avaliação. Esses jogadores também têm o direito de errar. Assim como o Saulo erra várias vezes para acertar, eu espero que ele faça isso com outros atletas também, principalmente do setor ofensivo, que é o ponto forte do Ceará. Né? Eu acho que o que pesou hoje, na minha avaliação, foi não ter estabelecido o mesmo sistema defensivo que terminou o último jogo. Enfim, eu acho que o Matheus Felipe vive uma má fase que, na minha avaliação, não deveria, nesse momento, estar sendo o titular da equipe. Eu acho que deveria estar dando espaço para outro atleta. Muito bem. Sobre classificação, né, o Ceará é o 6º colocado nesse momento, mas ainda pode ser ultrapassado por Coritiba, né? Coritiba ali tem 33, pode chegar ao mesmo número de pontos. Eu acho que só o América Mineiro tá o América Mineiro também, né? O América Mineiro ainda joga com o Mirassol, então 2 times ainda podem ultrapassar a equipe do Ceará, que pode terminar a rodada em 8º lugar, mas está a 4 pontos do G4, e isso não muda mais, né? E é bom até que, eu não sei, nessa disputa, porque o duelo do América é contra o Mirassol, né? Não acho muito legal o Mirassol ganhar, não, assim, sabe? Assim, o melhor é o empate, né? Mas eu acho que O empate ainda deixa o Ceará na frente pelo número de vitórias. Né? O melhor é o empate. Agora, se assim, o escolha morre para ter um vencedor. Talvez eu ainda abrace mais o América Mineiro, apesar, claro, do América Mineiro ter mais investimento e tudo mais. E a Lisca, né, agora, é complicado, mas não sei. Eu acho que se o Mirassol abrir mais margem aí, seria ruim nesse momento. É melhor deixar um bolo das equipes, por mais que o América Mineiro tenha mais peso do que o Mirassol, na minha avaliação. Muito bem. Só um recado aqui para a galera, né? Como o X está suspenso, pelo menos momentaneamente. Para alguns. Tu Eu consegue? Tu tem o craqueado? Eu coloquei lá ontem no X a seguinte frase. Eu tô me sentindo quando o Thanos estalou o dedo e vários desapareceram. E eu sou um dos remanescentes aqui. Tem uma galera lá, viu? É bom lembrar, tem uma galera lá ainda viva. Mas tá um clima de paz lá, sabe? Tá bem de paz, assim. Mas quem não está com acesso no Twitter pode nos seguir no Blue Sky, o famoso céu azul, NE45.bsky, né? Ponto social, que é o arroba lá da gente no Blue Sky, e o Threads, no Threads, né? Que é lá do Instagram, que é uma versão Twitter lá do Instagram, é arroba podcast45. Então, para você ser avisado aí das lives, enfim, que começamos, enfim, é sempre importante estar atento às nossas redes sociais. Então, nesse momento também estamos nessas outras redes aí, para você não perder nenhum aviso nosso aqui, tá? Então, galera que ainda não segue a gente lá no Blue Sky e no Threads, a hora é agora. Bom, vamos para o campinho? Vamos lá. Vamos analisar individualmente aí os jogadores do Vozão, que entraram em campo contra o Amazonas, começando pelo Richard. Ele falhou no gol? Teve gente que achou que ele falhou, ele que devia ter atacado a bola. Cara, foi uma cabeçada queima-roupa, assim. Se ele faz a defesa ali, na verdade, seria um milagre, né? Assim, porque foi com muita liberdade ali o jogador
do Amazonas. Uma falha defensiva do Ceará, o Richard não tem culpa. Eu vou colocar uma partida razoável, eu acho que ele não foi tão exigido assim, acho que não foi uma partida onde ele cometeu falhas, para mim, na minha avaliação, até a reposição dele eu cheguei a gostar em determinado momento, não foi uma partida onde ele chegou a trabalhar, né? Assim, a equipe do Amazonas pouco fez depois do gol, teve chances, é verdade. O Richard fez pelo menos uma defesa boa ali, seria até um amarelo, pensando ali para o bem, mas foi uma partida que ele não chegou a trabalhar tanto. A equipe do Amazonas não finalizou tantas bolas na meta. Então, acho que foi uma partida mais para razoável dele. Vamos para a defesa, né? Isso. Eu vou começar com o Matheus Felipe, ali o zagueiro pela direita. Eu vou colocar mal para ele pelo seguinte motivo. A falha do gol, ela é uma falha, na minha avaliação, uma falha de cobertura. O Rafael teve muita dificuldade, daqui a pouco eu vou até analisar ele. Mas o Matheus Felipe, ele não tem um bom senso de leitura defensiva, na minha avaliação. Ele é um zagueiro que tem uma boa saída de bola, tudo isso, assim, ele tem como virtude. Mas, nesse momento, eu trocaria facilmente para um zagueiro que consiga ser mais eficiente defensivamente. Tirar uma bola, fazer o simples e tudo mais. Fazer uma cobertura bem feita. Assim, quando a gente compara com o que era o Jonathan no começo da Série B, né, com o que o próprio Ramon tem feito em parte dos jogos, o Ramon consegue fazer leituras melhores, sabe? De cobertura. Às vezes não é um zagueiro tão rápido, mas é um zagueiro que conhece melhor assim, alternativas de como bloquear o adversário chegando. E o Matheus Felipe, ele primeiro está tendo dificuldade. Hoje eu senti que parte do sistema defensivo não funcionou por conta dessa insegurança dele, desse erro de leitura defensivo, de cobertura, de ganhar algumas jogadas. Então, só essa saída de bola dele não pode ser suficiente para a gente colocar aqui uma avaliação, na minha avaliação, de uma maneira razoável ou positiva. Eu vou colocar como jogou mal. Acho que um dos motivos do Ceará voltar a ter as dificuldades defensivas passa pelo Matheus Felipe ter retornado para a titularidade. Na minha avaliação, deveria estar perdendo essa titularidade. Não vou colocar muito mal, não acho que ele cometeu um erro muito grosseiro, mas eu acho que um dos pilares para ter esse problema assim, foi ele. E o David Ricardo estava no lance do gol, mas salvou um gol, né? Eu gostei, assim, apesar realmente do posicionamento dele na jogada do gol sofrido, ele não estava bem posicionado, deveria ter colado mais no atacante do Amazonas, olhou mais a bola, né, do que o atacante, mas a partida dele eu gostei bem da partida do David Ricardo, eu ia falar João Ricardo, David Ricardo. Então, para mim, ele foi um dos destaques da partida, foi muito bem, assim, no apoio, né, chegou a fazer um gol, né, foi anulado, né, no começo da jogada, o Pulga tinha recebido em condição irregular, mas eu vou colocar como muito bem, apesar de tudo, sabe? Apesar dessa falha, eu vou colocar como muito bem. Eu não acho que essa falha, apesar de ter sido uma falha ali no contexto, é porque fica parecendo que ele não errou, né? E ele acabou falhando, né? Tá, vou voltar ao bem. A jogada do gol, queira ou não, entra um pouco na conta dele. Eu deixei muito bem, deixa muito bem. Escolhe, vai, o bem. Pronto, faz esse mesmo, pronto. Muito bem, então, o Ricardo... Bem. É porque eu achei que ele fez uma partida muito boa. Tirando essa falha, porque a falha foi muito determinante, né? Para tomar o primeiro gol. Mas eu gostei o restante do jogo inteiro do David Ricardo. Defensivamente, subindo ao ataque, né? Então, para mim, ele fez um bom jogo. Rafael Ramos, lá na direita. Esse teve muita dificuldade. Esse passou mal. Esse passou muito mal no começo do jogo. Não conseguia coibir ali as investidas do Amazonas, né, que vinha pelo lado esquerdo, lado direito do Ceará, teve muita dificuldade. Eu vou colocar também eu vou colocar uma partida muito mal do Rafael Ramos. Porque, claro, assim, ele passou vendido em muitas jogadas. Assim. No começo do jogo foi um problema seríssimo. Aí foi melhorando ali razoavelmente, depois fez uma partida discreta, mas o começo do jogo dele foi algo tenebroso. Assim, o Ceará não conseguia sustentar nada do lado direito, assim. Principalmente com o Matheus Felipe e Rafael Ramos. Foi realmente ali meu Deus do céu, assim, os dois jogadores. O Bahia, para mim, fez uma partida razoável, uma certa dificuldade, de novo chegou a cometer algumas falhas, mas foi um pouco melhor do que alguns outros jogos que ele vinha jogando. Ofensivamente, chegou a chegar algumas vezes, mas também nada muito considerável. Não achei a partida do Bahia
de encher os olhos, então para mim vai bem o meu termo. Richarlison para mim é bem, pode colocar o bem aí, o verde musgo para ele. Além de ter dado um belíssimo passe ali para o Saulo Mineiro, né, para fazer o gol do empate, que o Saulo acabou desperdiçando. Eu acho que é uma peça que, em algum momento, claro, vai ter jogo que não é para ele e tudo mais. Mas eu acho que o equilíbrio do Ceará nos últimos jogos passa muito também por essa titularidade dele. Ele foi um jogador que, enfim, não é um jogador que tem muita qualidade de passe, mas vez ou outra sabe encontrar passe. Ele não é aquele volante que marca muito bem e que é só o brucutu, né? Todo mundo que conhece o Richard sabe disso. Mas foi, de novo, uma partida numa média muito boa. Patrick De Luca, cara, houve momentos... Assim, já foi um Patrick melhor do que os outros jogos. Isso aí eu concordo. Mas ainda é aquele jogador, às vezes, que some do jogo, que está um pouco sumido. Eu vou colocar como razoável. Eu acho que foi uma partida melhor, mas eu não consigo colocar uma partida boa do Patrick De Luca, assim, sabe? Assim, aquela partida significativa dele, assim, a ponto dele ter sido... Acho que ele ajudou e tudo mais, mas, no geral, assim, não me encheu tanto os olhos, não. Ainda é um jogador que eu tenho um pé atrás. Mugni, eu acho que jogou mal, pode ter sentido. Realmente... Pior em campo? Ele errou muito ali no terço final, sabe? Eu acho que o Rafael teve muito mais dificuldade, assim. Para mim, o Rafael Ramos sofreu bem mais, assim. O Rafael realmente estava vendido no jogo, no começo do jogo, assim. Era assim, todo mundo conseguia fazer o que queria com o Rafael. O Mugni, ele errou muito passe do que ele costuma entregar. Por isso que eu vou ficar mais com o laranja para ele. Eu acho que ele não fez, de fato, um bom jogo. Para mim, a leitura foi certa, e que bom que o Condé já fez essa leitura na volta do intervalo. Também não sei se também foi devido ao desgaste, porque as minhas dúvidas com o Condé, eu não sei se ele trocou por observar no Mugni uma partida abaixo, ou foi por conta de desgaste, né? Como foi no jogo passado contra o Novo Horizontino, que ele trocou ali a zaga porque o Ramon tinha se lesionado, tinha trocado o Mugni porque o Mugni já estava exausto. Então, as trocas do Condé nunca me parecem trocas táticas ali, se for muito cedo, né? Trocas muito mais ali, desgaste, lesão. Enfim, só o tempo vai dizer, saber se ele vai melhorar nesse quesito. Vamos lá, Ailon. O Ailon eu vou colocar como bem, porque assim, eu estava achando a partida do Ailon razoável com alguns erros, assim, sabe? Ele estava com uma certa dificuldade, estava perdendo algumas jogadas, estava prendendo a bola demais em alguns lances, assim, segurando demais a bola, querendo fazer jogada individual. Não gostei disso do Ailon, mas a pressão da bola dele foi fundamental para sair o gol de empate, né? O Ailon tem essa virtude, assim, desde o começo da temporada. Vários jogos do Ceará, parece que é combinado, assim. Quando tem um erro do adversário na saída de bola, geralmente quem está mais atento para essa jogada é o Ailon. O Ailon é o jogador mais atento a qualquer falha do adversário. Foi assim contra o América Mineiro, foi assim contra o Ferroviário na semifinal do Campeonato Cearense. Vários gols do Ceará, quando o adversário erra ali na saída de bola, tá lá o Ailon recuperando a bola e fazendo a jogada certa. Apesar de ele finalizar, a bola dar o rebote ali, mas se não fosse a pressão ali do Ailon, não teria saído o gol de empate do Ceará. O Pulga não conseguiu ser tão assertivo como em outros jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu não senti ele tão perigoso como em outras partidas. Vou colocar mais uma partida razoável. Porque, queira ou não, o nível do Pulga é uma exigência maior, né? O amarelo dele é um amarelo diferente de Bahia, de Patrick e tal, mas é mais daquilo que a gente imagina que o Pulga pode entregar, sabe? Foi uma partida razoável para bem, assim, mas eu acho que eu vou ficar mais para o razoável. Eu acho que ele poderia ter sido mais assertivo em algumas jogadas, às vezes prendeu a bola demais também, ficou exagerando muito Teve jogadas que ele tentava passar com 4 jogadores na frente, ele continuava indo para o ataque, às vezes trabalhar melhor a bola. Ainda é um jogador que, para mim, mas foi uma partida hoje mais morna. Eu senti uma partida mais morna do Pulga, não sei também se ele sentiu parte do jogo. Saulo aí vai ficar também com uma análise mais negativa, né? Porque ele chegou a criar, assim, antes dele perder a grande chance, eu acho até que ele conseguiu fazer 2 bons lances. Uma das jogadas, por exemplo, ele até tira bem, porque era um lance muito difícil, né? O goleiro estava muito em cima, foi no começo do segundo tempo.
ele tenta dar uma tirada, né, por cima do goleiro, mas não deu assim. Mas eu acho que ele não errou na jogada. Ele foi lá, atacou a profundidade, deu um toquezinho, mas o goleiro do Amazonas sai muito bem. Então, eu vou colocar como uma partida... Jogou mal, assim, o Saulo, sabe? Eu senti que o Saulo não esteve bem no jogo de hoje, conseguiu ainda compensar em algumas situações, mas não vou colocar também muito mal, não. Assim, muito mal é o lance que ele perde, né? Aí é muito mal mesmo, assim, é realmente uma chance que ele não pode desperdiçar. A galera que veio do banco. Cara, o Andrei entrou razoavelmente, razoável, né? Dá para dizer assim, não dá para também... Eu acho que ele tem entrado bem, assim, no geral, assim, não tem comprometido, não, assim. Mas... Joga pouco também, né? Nesses últimos jogos que ele entrou mais com mais minutagem. Todo mundo que vem do banco, basicamente, ganha pouca minutagem, para a gente até fazer uma análise justa do atleta, né? Porque, por exemplo, e aí já entro no Recalde, o Recalde vai ter uma análise mais positiva porque ele faz o gol. Ele faz um gol, uma bola dividida ali. Não sei se proposital, de maneira proposital ou não, mas ele acabou dividindo uma jogada, a bola sai o gol e vai ficar com o bem, assim, para o Recalde. Mas eu ainda tenho muitas dúvidas com o Recalde, sabe? A última bola do jogo que ele vai bater a falta, todo mundo foi para a área, ele joga a bola para fora e praticamente... se não fosse pelo gol, talvez eu estivesse avaliando aqui de uma maneira mais negativa, né? Lucas Rian, eu acho que ele entrou mal, eu vou colocar laranja para ele. Foi uma partida que o Lucas Rian cometeu muitas falhas dessa vez, assim. Acho que na próxima o Condé pode pensar em trazer o Thalisson, sabe assim? O Lucas Rian geralmente está sendo a primeira escolha, né, para entrar pela ponta. Eu acho que o Thalisson pode também ganhar novas oportunidades. Barcelona também vou colocar como razoável, pouco tempo dentro de campo, né? Já entrou também ali na reta final. Ajudou também, acho até que poderia ter ficado mais tempo dentro de campo, mas com o Condé dando pouca minutagem para ele, é difícil ele ter que apresentar. Então, seria quase um sem nota assim, para ele, mas ele chegou a ficar quanto tempo? Olhei o tempo dele, eu nem percebi quanto tempo ele ficou dentro de campo. Entrou aos 40 minutos, né? É complicado, né? O centroavante ali... Tudo bem que já era o Ceará com um jogador a mais, tal, ele não teve nenhuma chance, né? Assim, pelo menos não 39 minutos. Pouquíssimo tempo, né? Foi 5 de acréscimo, ou seja, passou 11 minutos dentro de campo, muito pouco assim pra gente. Enfim. A turma aí que tá indignada é o Francisco Antônio Freitas. Tudo bem, Francisco. A sua opinião é muito válida aqui. Eu sei que para você, Saulo Mineiro e Matheus Felipe, muito mal, mas na minha avaliação, eles ainda conseguiram, em certa parte, ajudar. Eu acho que mais problemático para mim hoje foi o Rafael Ramos e tal, mas... E acho, e aí concordando com você, para mim, Matheus Felipe e Saulo Mineiro perderiam a titularidade. Assim, para o jogo contra o Operário, eu já traria um Thalisson, ou até mesmo um Lucas Rian, mas eu queria ver mais o Thalisson, e Ramon voltando ali para fazer a dupla de zaga, se estiver ainda lesionado, né, faria a dupla com o João Pedro. Então, para mim, seria essa dupla titular na zaga. Léo Condé. Cara, o Léo, como eu estava falando, né, essa insistência nos 11, eu vou colocar ainda como razoável, certo? Porque eu acho que o time conseguiu ir bem, perdeu chances. Não vou fazer críticas tão pesadas, porque também o time sentiu a condição climática, mas eu acho que ele poderia ter feito, né? Tinha banco ali para fazer trocas mais cedo, fazer algo diferente. O Saulo já estava fazendo hora extra dentro de campo, já poderia ter sido trocado. O próprio Ailon, que acaba participando da jogada do gol, teve um momento que eu achei, acho que não está sendo o jogo mais para o Ailon. Então eu senti que ele foi bem modesto nesse sentido. Então, para mim, Léo Condé vai ficar aí com esse amarelo. Medalhas, pode colocar aí a de ouro para o David Ricardo, pode colocar a de prata para Richardson. E aí só sobra Ailon ou Recalde, né? Coloca para o Ailon. Muito bem. Então, um campinho bastante variado de cores, né? O muito bem só para o David Ricardo. 2 jogou bem aí. 3, né? Tem o Recalde, o Richardson e o Ailon. E aí, razoável, teve uma porção. Jogou mal também. E muito mal o Rafael Ramos. Bom,
É isso, mais algum apontamento, Thiago Minhoca, sobre o Vozão? Não, o Ceará, e aí falando um pouquinho, né, que aí eu acho que todos os clubes a gente pode abordar isso, daqui a pouco a gente vai falar do Bahia, do Vitória, Fortaleza, o Sport também. A janela vai fechar amanhã, e o Ceará, o último anúncio foi do Rafinha, né, que é, enfim, um meia que joga pelos lados e tudo mais, e não veio até agora nenhum jogador para dizer assim, tá aí, sou titular, né, pelo menos não na cabeça do Condé por enquanto. Então, são jogadores para complementar o elenco. É um elenco que eu acho que o Ceará reforçou pouco aonde mais necessitava, que era na defesa. Precisava, na minha avaliação, trazer mais um zagueiro, né? Há uma certa especulação, eu vi agora à tarde, de um possível retorno do Vina, porque o Vina está querendo se desligar lá do clube saudita, né? E se ele conseguir se livrar, porque assim, depois que ele se livrar, ele se torna um jogador livre, mas ele tem que ser até amanhã, né? Se torna um jogador livre, então não precisa escrever, não precisa correr, basta ele estar livre. Mas eu acho uma chance muito remota, e se isso acontecer também não é bem uma urgência do Ceará, né? Assim, ele é muito qualificado, mas está no período de férias, jogou pouco lá, teve lesão, então não seria bem um nome assim que eu imaginaria assim. Eu acho que, em termos de qualidade técnica, ele tem, isso eu não tenho dúvida. Mas não acho que seja um jogador assim para resolver mesmo a questão do Ceará. Às vezes eu tenho um certo pé atrás, assim, aquele cara que foi muito importante para mim, o Vina foi o principal jogador do Ceará fácil assim, nos últimos anos, mas isso não é garantia daquele Vina de 2020 está chegando agora, não é o mesmo de 2024, né, principalmente. Não Então, muda o patamar, então, uma eu possível acho que chegada. se for ter uma novidade, seria o Vina. Não acho que o Ceará vai aparecer com outra novidade.